Bom, vamos falar então do golpismo e dessas manifestações, Horta. Vou botar aqui na tela uma notícia que está bem destacada aqui no jornal Estado de São Paulo, que é essa aqui, ó. Moraes convoca reunião com PMs no TSE para fazer um balanço das eleições. O Mourão reage e fala em estado de exceção. Parece que essas coisas estão meio coordenadas, né? Mourão, Augusto Nardes, protesto, o corpo mole que os militares estão fazendo diante dos terroristas, né? Porque na verdade não são manifestantes, muitos deles são terroristas. Teve gente tacando fogo em posto de pedágio em Mato Grosso. Como é que você está vendo a movimentação militar terrorista golpista no Brasil? Horta. Tá muito ruim isso aí, viu, Léo? Tá muito ruim. Eu vou fazer agora uma argumentação para vocês que é preocupante. Eu quero que vocês liguem alguns pontos, tá? O que está acontecendo no Brasil é exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos, com exceção de que nos Estados Unidos o Donald Trump cometeu alguns erros importantes que não estão sendo cometidos no Brasil, tá? O que se julgou que ocorreu de errado nos Estados Unidos? O que o Trump julgou que fez errado nos Estados Unidos? Ele gastou seu capital político muito cedo. Havia 2 meses de transição ainda, 2 meses, 3 meses de governo, e o Trump gastou muito capital político nos primeiros 20, 30 dias, sem necessariamente conseguir mobilizar. Então esse foi um dos primeiros erros que eles detectaram lá no trumpismo. O segundo grande erro é que o trumpismo não conseguiu penetração nas instituições dos Estados Unidos. Obviamente, as instituições norte-americanas são mais fortes e tal, mas ainda assim ele não conseguiu sensibilizar estamentos mais altos da burocracia de Estado em favor das teses dele, que eram, obviamente, contra a Constituição. O que está acontecendo no Brasil é exatamente o contrário. Está se organizando no Brasil um golpe, sim, para ser dado ali próximo da posse de Lula. De que forma isso está sendo feito? Primeiro, Jair Bolsonaro está conservando grande parte do seu capital político porque não está aparecendo, não está se desgastando, está sendo protegido num canto, os seus principais lugartenentes é que estão dando as ordens, e em segundo lugar, o que está acontecendo no Brasil hoje é que várias dessas autoridades estão começando a criar colchões de segurança para os militares. Vamos lá, vamos explicar o que é isso. Toda a ação política ela pode ser pensada no sentido de uma ação racional, ou seja, qual é o meu custo para tomar aquela ação, qual é o meu, vamos dizer assim, o meu benefício dessa ação. Os militares ainda não tomaram nenhuma ação mais drástica contra as urnas porque o custo está muito alto. O custo hoje é muito alto, na medida em que o TSE encerrou a eleição e deu o resultado da eleição como terminado. Luiz Inácio Lula da Silva venceu. O que está se fazendo no Brasil é abrir uma brecha institucional para dizer que o resultado das eleições está sub júdice. Porque se o resultado das eleições estivesse sub júdice, aí os militares vão ter um colchão institucional para tentarem algo mais efetivo, para tentarem algo mais drástico, na medida em que eles não estarão indo contra as eleições, mas estarão protegendo, vamos supor assim, essas mesmas eleições. Então, veja, isso tudo é coordenado, como você mesmo bem disse, começou primeiro com os caminhoneiros, depois os empresários se ligaram, logo em seguida você teve as polícias, Valdemar da Costa Neto foi o próximo, agora nós tivemos o Nardes, mas na semana que vem outra nós vamos ter algum ministro do STJ ou do próprio STF vocalizando um tipo de aceitação desse tipo de coisa, de tal sorte que quando nós chegarmos a 15 dias, 20 dias antes da posse, vai ter se construído um colchão institucional sobre a tese da eleição subjúdice. E aí é que se vai perguntar aos militares de forma mais forte. Agora, vocês vão romper ou não? E aí, gente, a ação de rompimento naquele momento ela vai estar com um custo mais baixo do que ela é hoje. É importante que o STF e a sociedade brasileira ataquem essas primeiras ações mais baixas, porque elas parecem loucas, tresloucadas, completamente sem sentido, mas a função dela é essa mesmo, é se tornar argumentos que vão se depositando para que elas possam favorecer uma ação institucional agressiva e repressiva dos militares mais próximo da eleição do Lula. Foi assim que o Donald Trump tentou fazer lá, só que nos Estados Unidos, na hora que ele deu a ordem para que o comandante militar não aceitasse o resultado das urnas, que foi muito próximo ali dele sair do governo, o comandante disse que não ia fazer. Deixa eu te perguntar, Tuxi, nós temos comandantes militares no Brasil com essa verve de que Jair Bolsonaro deu uma ordem para não aceitar o resultado das urnas e eles se neguem a cumprir? Eu tenho minhas dúvidas.